Salve galera, e aí, tudo bem? Aqui é o professor Fernando falando e hoje eu quero mostrar aqui para vocês como que eu gostaria que vocês fizessem o nosso trabalho de matemática a respeito de gráfico de funções. Eu estou mostrando aqui na minha tela o arquivo que eu passei para vocês, que é o arquivo do trabalho. Então vamos para as instruções. Esse trabalho pode ser feito de forma individual ou em duplas. Lembrando que se você for fazer esse trabalho em dupla, na hora de você postar esse arquivo lá no material didático, você tem que informar o nome da dupla, para que os dois então possam receber a nota. Nós vamos estipular que a nossa data de entrega vai ficar para o dia 8 de junho, isso é uma segunda-feira. Esse arquivo que você vai gerar, você vai ter até as 23 horas e 59 minutos do dia 8 de junho para enviar lá pelo material didático. O arquivo que você for enviar pode ser no formato ODT, DOC, DOCX, que são todos formatos de editores de texto, mas eu gostaria muito que vocês dessem preferência para salvar o arquivo em PDF, principalmente porque tem parte gráfica e quando você salva em PDF não corre nenhum risco de desconfiguração. E a pontuação do trabalho segue da seguinte maneira: como são 5 itens, serão 2 pontos por cada item, 1 ponto pela tabela e 1 ponto pelo gráfico. Então vamos ao trabalho. O que deve ser feito? Para cada uma das funções a seguir, elabore a tabela para a construção do gráfico, utilizando os valores inteiros de -2 a 2, ou seja, -2, -1, 0, 1 e 2. E em seguida, utilizando o programa GeoGebra, apresentar o gráfico identificando os pares ordenados obtidos e o desenho do gráfico. Essas 5 funções são do trabalho que vocês receberam. Mas para esse vídeo eu vou pegar outras funções como exemplo, nesse outro arquivo que eu gerei aqui. Então nesse caso eu peguei apenas 3 funções diferentes da do trabalho. Então a primeira coisa que você deve fazer é abrir um editor de texto para começar a produzir seu trabalho e você vai colocar um cabeçalho contendo aí as informações de professor, disciplina, alunos, turma, que é bastante importante para a gente poder identificar vocês, um título do trabalho de matemática e depois aqui eu sugiro que você coloque o mesmo enunciado que está lá na folha de PDF do seu trabalho. Você pode até copiar e colar esse primeiro parágrafo. O enunciado já está aí. Vamos para a primeira função. Letra A. A primeira função é f de x igual a 3x. Então você escreve a função para iniciar o item. Agora a gente vai produzir a tabela. Aqui varia um pouco de editor de texto, mas são todos muito parecidos. No meu editor tem um botão chamado tabela e inserir tabela. E aqui a gente precisa ficar atento ao número de linhas e colunas. A gente vai precisar de 3 colunas, como a gente fez lá na nossa videoaula. E como são 5 pontos, do -2 ao 2, vamos colocar 6 linhas, porque a gente precisa uma de referência logo acima. Você pode deixar a tabela na largura da página mesmo. O que você pode fazer é diminuir um pouco a primeira coluna e a última. Outra coisa que eu aconselho já você fazer no início é selecionar toda a tabela e centralizar todas as informações. Centralizar verticalmente e o parágrafo também, horizontalmente. Então na primeira linha você vai colocar a referência. Na primeira coluna são os valores de x. Na segunda é aquela que a gente utiliza para fazer as contas. Então, y é igual a f de x, que é igual a 3x nesse caso. E aqui cuidado, que muitas vezes esse y, por ser a primeira letra do parágrafo, ele acaba tornando ele maiúsculo, mas a gente volta aqui, apaga e põe minúsculo. E a última coluna a gente reserva para o par ordenado, x e y. Você já pode colocar então todos os valores que a gente vai usar aqui para x. E de preferência do menor para o maior. Então, -2, -1, 0, 1 e 2. E agora você vai dar início às contas.
Então, na primeira linha, você vai fazer as contas para x igual a menos 2. Então, você vai colocar y igual a f de menos 2 igual a 3 vezes o menos 2. Aí 3 vezes o menos 2, você sabe que vai dar menos 6. Ó, novamente, preste atenção que o y acabou se tornando maiúsculo. A gente vai lá, apaga e põe ele minúsculo. Então, o par ordenado gerado aqui é o menos 2 e menos 6. A gente completa a última coluna. Menos 2 e menos 6. E assim a gente vai fazendo com todos os outros valores. Y igual a f de menos 1 para essa linha. Isso é igual a 3 vezes o menos 1, gerando o valor aí de menos 3. Vamos consertar esse y aqui do início. Temos o par ordenado x igual a menos 1 e o y igual a menos 3. X igual a menos 1 e y igual a menos 3. Continuamos o exercício. Agora vamos fazer o f do zero, ou seja, 3 vezes o zero, que vai dar 0, gerando o par ordenado 0, 0. Para a quarta linha, temos y igual a f de 1, que vai ficar igual a 3 vezes o 1, que é igual a 3. Então, temos o par ordenado 1 e 3. E por último, y igual a f de 2, que é a conta 3 vezes 2, que vai dar 6. Gerando o par ordenado 2 e 6. E está pronta a primeira tabela. Você pode pular algumas linhas aqui, porque aqui agora a gente vai posicionar o gráfico. E para gerar o gráfico, a gente vai precisar do programa do GeoGebra. Como eu falei para vocês, o GeoGebra pode ser baixado facilmente. Se você procurar no Google, é o primeiro link que aparece na pesquisa. Ele é um software gratuito, bem leve para baixar, e ele é todo em português. Agora vamos lá. Quando você abre o programa GeoGebra, essa é a primeira imagem que aparece na tela. Ele possui 3 caixas bastante importantes. A primeira que é a janela de visualização, onde vai aparecer o seu gráfico, que possui já o plano cartesiano. A janela da esquerda é a janela da álgebra, onde tudo que você digitar vai aparecer aqui para confirmar o objeto que foi criado. E essa janela aqui de baixo, bem pequenininha, é muito importante, que é a janela da entrada, que é onde você pode digitar os seus comandos para aparecer aqui direto na janela de visualização. É claro que o programa ele possui muitas ferramentas aqui em cima, caso você não queira dar uma entrada. Por exemplo, eu posso criar um ponto qualquer e na janela da álgebra ele já vai constar as coordenadas desse ponto. Se você selecionar o ponteiro de mover e clicar com o botão esquerdo, ele vai criar essa mãozinha e você vai poder deslocar o seu plano cartesiano e assim você pode visualizar melhor o seu gráfico. Também utilizando o rolo do mouse, você pode aproximar ou afastar esse seu plano cartesiano. Então vamos para a nossa função. O primeiro ponto da minha função aqui é o menos 2, menos 6. Então a gente vai para o GeoGebra e na janela da entrada, quando você abre o parênteses, ele já automaticamente cria o parênteses fechado e você só tem que colocar menos 2, menos 6 e aí você já aperta o Enter. Ele já vai criar esse ponto e nomear ele como a primeira letra do alfabeto. E assim segue para todos os outros pontos. Menos 1 e 3. Você abre parênteses, menos 1, menos 3.
E aqui perceba que não existe a necessidade de você criar um nome para esse ponto, porque ele já faz isso automaticamente. Temos os pontos 00, 13 e 26. 00, 13, 26. Criamos então os pontos A, B, C, D e E. Todos eles registrados aqui na nossa janela de álgebra. E agora a gente vai traçar o gráfico. Essa função f de x é igual a 3x. Você pode fazer aqui nessa nossa janela da entrada, mas você não precisa botar o nome da função f de x. Você apenas digita a expressão, no caso 3x. 3x. E aperte Enter. Perceba, na janela de álgebra já vai aparecer a função e ela vai começar a dar o nome a partir do f. E aqui vem algumas curiosidades. Se você clicar na própria função, ela vai ficar selecionada, meio sombreada. E nessa setinha, bem no canto esquerdo superior da janela de visualização, se você clicar ali, vai abrir algumas opções a respeito desse objeto. Então você pode mudar de cor, caso você queira customizar um pouco aí a sua função. Eu vou deixar azul da mesma cor dos pontos. E aí, se você clicar fora, você deseleciona o objeto. O mesmo pode ser feito para os pontos. Se você clicar no ponto, você pode mudar a cor dele. Existem muitas outras funções, mas eu vou deixar para que você explore essas funções por si só. E aqui vão algumas dicas. Se o nome desses pontos estão em cima da reta, você pode levemente deslocar essas letras selecionando a ferramenta Mover. Você clica em cima da letra e passa um pouquinho para o ladinho para que fique mais fácil a visualização. Por muitas vezes, se você exportar esse gráfico do jeito que está para o arquivo do editor de texto, os números vão estar muito pequenos e difíceis de enxergar. Então, uma dica minha é você vir aqui em opções, tamanho de fonte, e aqui você pode aumentar conforme você quiser. Eu costumo usar o número 24. Para ganhar um pouquinho mais de espaço, você pode clicar de volta nessa setinha no canto esquerdo superior da janela de visualização. E de novo, com o botão esquerdo você pode reposicionar o seu gráfico para deixar ele mais centralizado. Uma vez que seu gráfico já esteja pronto, com todos os pontos colocados, a gente agora vai exportar isso para o nosso editor de texto. E o próprio programa tem uma maneira de fazer isso. Se você for em Arquivo, Exportar, ele vai te dar a opção de copiar para a área de transferência. Você vê que tem um atalho, você pode fazer isso através do Ctrl+Shift+C. É como se você tivesse dado um Ctrl+C nessa janela de visualização. Agora a gente vai lá para o nosso arquivo de texto e apenas aperta com o botão direito, colar, ou o atalho Ctrl+V. E pronto, está aí o nosso gráfico. Aí você pode pular algumas linhas e iniciar o item B. Neste caso, o item B é f de x é igual a menos x mais 1. Pule algumas linhas e aí você pode iniciar todo o processo de novo. Vamos inserir a tabela. Ou você pode simplesmente selecionar a tabela inteira, colocando aqui o seu mouse no canto esquerdo superior, de forma que a setinha fique inclinada, e aperte novamente o copiar e colar, Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui vai uma dica. Perceba que a nossa tabela ela ficou cortada, uma parte numa página e uma parte na outra página. Isso não é interessante para quem está lendo essa tabela. Então eu vou pedir para que isso não aconteça, que vocês façam um item por página. E para ficar fácil de controlar isso, existe uma ferramenta que você pode utilizar, que é a quebra de página. Então você primeiro posiciona o seu cursor do editor de texto na frente do item B,
E no meu editor de texto já existe um botão aqui para fazer essa quebra de página. Caso você não tenha esse botão já disponível, você pode vir aqui em inserir quebra de página. Então ele já coloca todo esse conteúdo à direita do cursor para a próxima página. E não importa quanta coisa você digite aqui na página anterior, ele não vai modificar, desconfigurar a próxima página. Dessa maneira, basta você alterando a sua função e os valores e você vai repetindo o procedimento para a construção de gráfico. Mais uma última dica. Quando você for gerar um novo gráfico, eu aconselho que você limpe todas as informações. Você pode fazer isso criando um novo documento. Ele vai pedir se você quer gravar ou não. Você apenas confirma que não quer gravar e ele volta às configurações iniciais do programa. E então é isso, pessoal. Acho que já deu para dar uma boa ideia de como a gente pode fazer esse trabalho de uma maneira bem sistemática. E tendo qualquer outra dúvida, você pode entrar em contato comigo pelo e-mail ou até mesmo lá por um direct no Instagram do Matemática Itajaí. Mas é isso. Um grande beijo, abraço e até a próxima. Tchau!